4, 23, 11. Juntos? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ângela, ora aqui, por favor. De frente. Grandioso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, a Tua palavra foi lida, Pai querido, e nesse exato momento, Senhor, o Senhor possa usar o Teu servo, Pai querido, para que ele possa transmitir para nós, Senhor amado, para que nós possamos, Pai, colocar nos nossos corações e também, Pai querido, a praticar, Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor amado, para que todos os dias das nossas vidas a gente possa, Senhor, te adorar em espírito e em verdade, ser um verdadeiro adorador, que nós possamos dar o nosso testemunho como servo Teu, Pai querido. Queremos Te agradecer pela oportunidade que o Senhor vem nos dando, Senhor amado, sabendo que não somos merecedor de nada, mas a Tua graça e santa misericórdia nos alcança. Obrigada, Senhor, por cada irmão apresentado aqui, por cada família que também está do outro lado assistindo, que o Senhor possa nos abençoar e fazer que nós possamos entender que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Muito obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor vem nos dando nas nossas vidas, para que nós possamos sim, nos examinar a si mesmo todos os dias e possa, Pai, tirar das nossas vidas aqueles que não tudo aquilo que não vem de acordo com a Tua palavra, Senhor. Que a cada dia nós possamos se tornar mais humilde, Pai. Nos tira das nossas vidas, rancor, soberba. Cura, Senhor, nossas feridas, sara nossas feridas. O Senhor também venha estar, Pai, com os enfermos que estão em casa, com os enfermos que estão nos hospitais. Também te peço pelos políticos, Senhor, os governantes. Que o Senhor esteja com cada um deles. E obrigada por esta porta que está aberta, para que nós possamos ouvir o Teu evangelho e transmitir para outras pessoas, Senhor. Tem tanta gente dependente, Pai, de ouvir a Tua voz para sair dessa depressão, dessa ansiedade, Senhor. Com tanto caso de suicídio, Pai, vem ter compaixão e de misericórdia. Mas nos usa, Senhor, não deixa nós ficar só com o Senhor nas nossas vidas, que nós possamos transmitir para a vida de outras pessoas, que foi essa missão que o Senhor nos deu, e de pregar o evangelho para toda criatura. Obrigada mais uma vez pelas nossas vidas, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, usa o Teu servo para que ele diminua e o Senhor cresça nesse exato momento. Obrigada por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós cantamos aquele hino que diz: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Os irmãos, o título desse nosso estudo de hoje é Seguro nas Mãos de Deus. Não sei se vocês perceberam a leitura, o versículo que nós lemos, porque quando eu estava me preparando e eu li esse texto, me deu uma comoção, assim, eu fiquei emocionado pelo fato do texto diz que Paulo, estando preso, o próprio Cristo veio, se assentou do lado dele e disse: não tema, meu filho, do jeito que você deu testemunho de mim até agora, você vai dar testemunho de mim lá em Roma. Teve uma foto que foi tirada um tempo atrás, quando o Mel Gibson, ele dirigiu aquele filme sobre Jesus, e aí então o ator que fazia o Jesus estava todo ensanguentado, e aí então ele estava sentado, e o Mel Gibson do lado dele, ficou parecendo como Jesus batendo um papo ali com o seu servo, né? E foi uma coisa bonita, mas, é claro, ali eram atores, eram pessoas envolvidas no filme, mas esse texto que nós acabamos de ler, ele mostra isso.
que Jesus Cristo, ele vem estar conosco na promessa dele, o que ele disse? E eis que eu estarei convosco, o quê? Todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vem ou não vem estar conosco? Ele vem, é uma vez por semana? Não, todos os dias ele está presente conosco, é a promessa dele para nós. O que nós cantamos aqui, segura na mão dele, é porque quando nós estamos seguros da mão dele, a gente está firme, nós não vacilamos. Não existe lugar mais seguro, não existe mãos mais fortes, não existe braços mais resistentes, não existe poder maior que o poder de Deus para nos proteger de qualquer coisa, em qualquer situação, mesmo que atacado pelo ser mais poderoso que possamos imaginar, seja ele natural ou espiritual, pois se estamos guardados pela mão de Deus, nada poderá nos atingir. Nas suas mãos estaremos totalmente seguros. Pensa na situação lá de Pedro, a experiência que ele teve quando Jesus vinha andando sobre as águas, e ele disse, eu quero ir, Senhor, a ti. Ele queria ter aquela experiência. E Jesus Cristo diz, bem, e ele então pisa na água, ele vai andando, todo confiante, olhando para Jesus. O que aconteceu? O texto diz que ele olhou para o lado, e ele percebeu a força dos ventos, o tamanho das ondas, e aí ele começou a ficar com medo e começou a afundar. Aquela experiência de Pedro, ela nos mostra o que acontece conosco quando nós firmamos os nossos olhos em Cristo, seguramos na sua mão, e quando nós vacilamos olhando para o lado. Se nós estamos firmes, como Hebreus nos diz, que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, para que andemos firmes, mas se nós vacilarmos, nós vamos ficar com medo das coisas, das situações que vivemos, com medo do bandido, com medo da gripe, com medo disso, com medo daquilo, e a gente vai ficar tomado pelo medo. Meus irmãos, nós não podemos deixar a segurança do nosso Senhor. Eliseu, ele também mostra, quando nós estamos firmados no Senhor, como que as coisas são diferentes. O rapaz, o moço que o servia, chegou todo desesperado. O rei da Síria ficou sabendo que quando ele armava alguma cilada contra Israel, Deus falava com Eliseu. Eliseu falava com o rei de Israel, o rei de Israel se preparava e a cilada não dava em nada. Ele disse, então eu vou matar esse Eliseu? Quero ver ele então contar alguma coisa. Mandou os soldados irem então até Eliseu para matar. O jovem, quando viu aquele soldado chegando, ele ficou desesperado. Eliseu calmamente falou, Senhor, abre os olhos do rapaz. E quando o rapaz então teve seus olhos abertos, ele viu que em volta da montanha havia carros e cavalos de fogo. Eliseu estava tranquilo, porque ele estava olhando para o autor e consumador da fé. Ele estava olhando para aquele que poderia sustentá-lo. E nada, nem o maior dos exércitos, poderia demovê-lo dessa confiança. O salmista, seguro e confiante do Senhor, ele afirmou lá no Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele disse com certeza, olha que coisa linda, que segurança que essa palavra nos dá. O anjo do Senhor se refere a Cristo, ele acampa ao redor. Tem um outro texto que fala que ele seca as nossas lágrimas, que ele conta os nossos passos, ele junta as nossas lágrimas. Olha, para juntar as lágrimas e para secar os passos, tem que andar junto. Como é que vai contar os passos se não está perto? Então a gente vê, meus irmãos, esse texto tão belo. Já vimos anteriormente que Paulo, ele tinha sido avisado, se for lá para Jerusalém, você vai ser preso, você vai ser surrado, as coisas vão ficar feias para o seu lado, mas Paulo sabia que era vontade de Deus que ele falasse do evangelho até as mais altas autoridades da época. E ele então, sabendo que estava debaixo do projeto de Deus, ele foi. Nenhum inimigo, por mais poderoso que fosse, nem os judeus com toda a sua influência, nenhum deles conseguiu atrapalhar a caminhada de Paulo. Por quê? Porque Paulo estava seguro na mão de Deus e Deus guiava a sua história. Meus irmãos, o estudo de hoje trata então de seguros porque Deus dirige a nossa história. A nossa história não é dirigida pelo acaso. Nós não vivemos por sorte ou por azar.
A nossa história não acontece pelo susto. As coisas que acontecem na nossa vida, como a Bíblia diz, elas foram determinadas pelo Senhor. Se chove, se não chove, se o sol esquenta, se faz frio, se nós estamos de um jeito ou do outro, tudo o que acontece na nossa vida está debaixo do controle de Deus e só acontece conosco o que Deus permite. Deus, de várias formas e de muitas maneiras, Ele tem agido na nossa história. Ele não se mostra espalhafatoso, né, como a gente quer, gostaria que Ele aparecesse, sentado no trono aqui, fazendo as coisas. Ele não faz propaganda de si, mas Ele age. E Ele age de um modo certo, de modo seguro e firme. Como a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? E Ele age, a vontade dEle, então, ela se faz valer. Meus irmãos, nós somos guardados pelo poder de Deus e nem o diabo toca, e nem qualquer força natural ou espiritual poderá nos tocar. Como Deus age na nossa vida? Se a gente não percebe esse agir, usaremos os acontecimentos ocorridos com Paulo nesse momento descrito aqui no capítulo 23, para mostrar como que Deus cuida pessoalmente. E esse texto vai falar do Mário, vai falar do Chiquinho, vai falar do seu Hélio, vai falar de mim, vai falar de você. Como que Deus agiu na vida de Paulo e como que Ele age também na nossa vida. Versículos de 1 a 10. Ele vai nos mostrar que Deus, Ele age nos dando sabedoria, como deu a Paulo, para encontrar uma saída. Quando Jesus mandou os seus para pregar o Evangelho, Ele disse, não se preocupem, quando vocês forem levados diante das autoridades, diante de príncipe, de reis, não se preocupem, porque o Espírito Santo vos ensinará o que dizer, certo? Não é palavra de Jesus? E nós reafirmamos aqui, Deus, Ele deu sabedoria a Paulo, para que Paulo encontrasse uma saída na situação que ele estava vivendo. Meus irmãos, quantas vezes nós nos vimos num beco sem saída? A gente olha para a direita, não tem saída, olha para a esquerda, não tem saída, olha para cima, está fechado, para baixo está fechado. E a gente, meu Deus, o que vai acontecer? Nós nos sentimos como aconteceu lá com Moisés, quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, Deus disse, manda esse povo que marche. Marchar para onde? De um lado montanha, de outro montanha, na frente o mar, atrás o inimigo. E Deus não diz, age. Confiado em Deus, então ele tocou o mar com o cajado e o mar se abriu. Deus, ele faz isso, de repente acontece na nossa vida algo surpreendente, inusitado, e as portas que não existiam se abrem, e aquelas situações impossíveis e inimagináveis, elas desaparecem, como a névoa some assim que o sol aparece. Irmãos, Paulo, ele encontrou a saída, em primeiro lugar, usando a hipocrisia daqueles que estavam julgando a ele. Paulo foi trazido pelo comandante ao Sinédrio. Sinédrio era como o Supremo Tribunal daquela época para os judeus. E aí, então, Paulo estava lá para ser julgado, ou para que o comandante soubesse a respeito do porquê que eles queriam matar. E Paulo, então, ele mostrou que aqueles homens não saberiam julgar. Veja o que aconteceu. Fitando Paulo os olhos do Sinédrio, disse, varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Os que estavam ao seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do povo. O sumo sacerdote, os demais membros da mais alta posição entre eles, em muitos casos, em muitas situações, eles exigiam do povo uma fidelidade acima da capacidade de serem fiéis. E do mesmo lado, eles mesmos agiam contra a lei. Veja só, eu listei aqui. Eles conspiravam contra a vida das pessoas, armavam ciladas, faziam negociatas, compravam depoimento de homens maus, depoimentos falsos, mentiam, eram violentos e tantas outras atitudes vis que eles praticavam. E esses homens que deveriam proteger, fazer valer a lei, eram eles que não cumpriam.
Ao iniciar seu discurso diante do Sinédrio, Paulo afirmou a sua fidelidade. Eu tenho andado fielmente diante do Senhor. Essa declaração para o sumo sacerdote foi uma ofensa. Esse homem está aqui para ser julgado, ele está dizendo diante de nós que ele é fiel. Aí o sumo sacerdote mandou que dessem uma bofetada nele, e ele logo foi obedecido. Paulo, então, ele mostrou que era homem, né? Ele não era uma barata. Infelizmente, a gente reage, né? E Paulo reagiu e chamou o sumo sacerdote de parede branqueada. Eu imagino que ele devia ser muito branco. Dá a impressão aqui que ele tivesse manchas brancas, eu não sei exatamente, mas foi esse apelido que Paulo, ou esse adjetivo que Paulo se referiu a ele. E aí, então, para poder piorar a situação de Paulo, a pessoa que estava do lado dele falou assim: quer dizer que você está dizendo mal, falando mal ou insinuando alguma coisa contra o sumo sacerdote? Por que ele falou isso? Porque queria dizer, Paulo não respeita as autoridades, ele merece ser julgado. Paulo questionou a autoridade do sumo sacerdote, dizendo que ele exigia fidelidade de Paulo, mas ele mesmo não cumpria a lei. Eu cobro que a pessoa cumpra a lei, mas eu não cumpro. Pai, que autoridade que eu vou ter? E Paulo mostrou isso diante das autoridades romanas. O comandante estava lá. Tanto é que o comandante depois vai fazer uma carta, ele disse, olha, tendo visto as coisas, vimos que ele não cometeu crime nenhum. Então não há o porquê julgar, nem razão de ser preso ele tem. E aí, então, esse sumo sacerdote e aquelas autoridades foram desmascaradas, porque Deus deu a Paulo a sabedoria para poder encontrar uma situação. Deus deu sabedoria a Paulo para dividir aqueles que estavam decididos a condená-lo. Aqueles homens eram formados de fariseus e saduceus. Eram uma espécie de dois partidos. E existiam entre eles homens de muita autoridade, chamados escribas. Por que esses homens tinham autoridades? Eles eram que faziam cópias da Bíblia. Eles escreviam à mão. E o fato de escrever várias vezes a Bíblia, eles tinham um grande conhecimento da lei, grande conhecimento daquilo que eles escreviam. Então, esses homens estavam lá decididos a condenar Paulo. Olha o que Paulo diz. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, ele exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Meus irmãos, vejam, eu estou mostrando que nós somos guiados pela mão de Deus e como que Deus ele atua na nossa vida para nos proteger. Paulo estava diante de homens que estavam doidos para matá-lo. Qual foi a reação que Paulo teve nesse momento? Deus deu a ele sabedoria e ele então expôs, conhecendo que haviam dois partidos. E nós vamos ver que os saduceus, eles não criam na ressurreição, eles não criam em espíritos, não criam em anjos, e os fariseus criam em todas essas coisas. E aí Paulo então diz: meus irmãos, fariseus são aqueles que sempre aparecem vestidos de preto, com a barbinha comprida, essa parte aqui assim, eles torcem, né? E esses eram fariseus que até hoje eles mantêm o mesmo costume. E Paulo então vira para ele e diz: meus irmãos, eu sou como vocês, eu pertenço ao partido de vocês, eu nasci fariseu, porque meu pai também era fariseu, e eu estou sendo julgado pela nossa esperança. Olha, os fariseus poderiam odiar Paulo, mas naquele momento é como um jogador de futebol. O ladrão está lá, todo mundo pegou ele roubando, mas acontece está Vasco e Flamengo, e o ladrão está vestido de vestido da roupa do Flamengo. Ele fica inocente na hora. Foi o que aconteceu com os fariseus. Eles, não vejo nenhuma culpa nesse homem, mas eles não queriam matar. Mas foi o ato que Deus então deu sabedoria a Paulo, para ele usar a própria crença deles, e assim então ele conseguiu aqueles homens como aliado. Paulo usou uma tática que é muito comum nos inimigos para poder conseguir aliados. Vou voltar aqui. Os aliados normalmente fazem o seguinte: vamos supor que alguém, como acontecia muito na época, aconteceu várias vezes, que foram descritas lá em Atos, alguém para se levantar e fazer a multidão se levantar a favor dele, ele
conseguia controlar os sentimentos das pessoas, conseguia atuar no bolso das pessoas, dizendo, por exemplo, lá em Éfeso, vocês têm que nos defender porque esse Paulo, ele está agindo e vocês vão passar fome, porque ninguém mais vai comprar os nichos de Diana, estão mexendo no bolso. Chegou para a multidão e disse, estes homens vão acabar com o templo de Diana e a nossa deusa vai ser relegada a nada. Mexeu com a religiosidade. A multidão então começou a gritar. Paulo, ele se defendeu desse mesmo jeito, fazendo com que uma parte da multidão que queria atacá-lo viesse para o seu lado e assim então protegesse. Acontece que nesse momento, como aconteceu uma confusão e eles eram dados a muita briga, parecendo alguns plenários aí que a gente vê dos políticos aí, e aí então ele foi tirado pelo comandante. Paulo também usou um elemento da doutrina, crida pelos fariseus, que eles criam na ressurreição, e então ele mostrou, Deus deu sabedoria a ele, para que ele então despertasse essa defesa dos fariseus, e eles então não dessem o gostinho de ver os fariseus condenando, os saduceus condenando um fariseu. E assim então ele conseguiu a sua retirada dali. Com esta tática, Paulo conseguiu fazer que os fariseus, que antes vieram para condená-lo, declarassem de público, não achamos desse homem mal nenhum. Espera aí, se não acharam mal nenhum, por que então ele estava sendo perseguido como estava? Mas foi a ação de Deus, dando sabedoria a ele, para que fosse declarado dessa maneira. Vimos como Deus esteve presente na vida de Paulo, nesse momento crucial da sua vida. Deus não o deixou só. Deus esteve com ele, dando-lhe sabedoria para encontrar as palavras certas e assim sair ileso daquela situação. Do mesmo jeito, meu irmão, tenha certeza. Se você estiver sempre na presença de Deus, se você não soltar a mão de Deus, seguros na mão de Deus, se você não soltar a mão de Deus, você pode tropeçar, mas você não vai cair. Já viu quando você anda, daqui a pouco, a bebezinha lá, a Beatriz, vai começar a andar, o que vai garantir que ela não cai? É você segurando, porque ela vai querer correr, mas aí você segura na mão dela, ela pode até cair, até tropeçar, mas ela não cai. Do mesmo jeito, enquanto nós estivermos seguros da mão de Deus, podemos até tropeçar, mas a Bíblia diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O homem cai, mas seguro a mão de Deus, Deus o levanta. Meus irmãos, em segundo lugar, Deus, pessoalmente, veio fortalecer o seu servo. E entra o texto que nós já lemos. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa também que o faças em Roma. Eu vou ler aqui. Um poema antigo, muito conhecido, dizia o seguinte, alguém me disse que sonhou que estava numa praia caminhando com Jesus. Olhando do céu, viu sua vida toda percorrida sempre em busca de uma luz. Olhando as marcas na areia, viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus e aí falou, não te entendo, meu Senhor. E olhou para o chão. Nos caminhos mais difíceis que eu não vejo as tuas marcas. Por que me deixaste só? Jesus respondeu, os passos que vistes não são teus, são só os meus. Jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Pegadas na areia é o título desse. E ele descreve, então o poema retrata um cuidado diário e constante de Deus para com seus filhos. Nos momentos que você não tem força, viu, seu Chiquinho? No momento que você não tem força, Deus ele te carrega no colo. No momento que a gente fraqueja, Deus está lá para nos fortalecer. No Antigo Testamento, nós vimos Deus no meio do seu povo, de dia numa nuvem que protegia do sol escaldante, à noite com uma coluna de fogo, porque no deserto é assim, de dia pega fogo, de noite congela. Não tem nuvem para segurar o calor, né? Então, de dia, Deus estava lá numa nuvem que protegia o seu povo do calor. À noite, uma coluna de fogo que aquecia o seu povo. Deus estava mostrando, eu estou aqui. Eu estou dirigindo vocês. Vocês não estão sozinhos.
Deus afirmou a Moisés que estaria com ele durante todo o tempo. A presença de Deus não deixaria só. Quando Josué assumiu a sua liderança, Deus fez questão de ir lá e fazer o mesmo. Não tenha medo, está lá em Josué no capítulo 1, não tenha medo, ser forte e corajoso. Eu vou estar com você. E fez questão de mostrar para todas as pessoas que Josué era o seu escolhido e que a partir daquele momento o próprio Deus estaria com ele. Esse era um cuidado para garantir a firmeza do líder e também o respeito das pessoas. Como eu já citei, as últimas palavras de Jesus para a igreja é que eu estarei convosco. Esta palavra deu segurança à igreja. Mesmo diante de crises e perseguições, aqueles mártires que foram presos e morreram por causa do evangelho, aqueles que foram presos para serem queimados, no meio das labaredas eles cantavam. Teve um homem chamado Policarpo. Policarpo, o imperador chegou para ele: nega o teu Deus e eu te liberarei. Ele virou para o imperador e disse: há 87 anos eu sirvo a Jesus. Ele nunca me abandonou e eu não o abandonarei. Então o imperador mandou que acendesse o fogo e Policarpo morreu cantando, louvando a Deus. Meus irmãos, esta é a certeza daqueles que ouviram a palavra do mestre e diz: ele está comigo. Aqueles que eram jogados às feras causou a grande admiração e medo em Nero, por exemplo, porque quando ele chegou e entrou na arena, depois das feras rasgarem os crentes, todos eles estavam com um semblante de sorriso. A certeza era como a certeza de Estevão, que ao morrer, ele olhou para o céu e viu os céus abertos. Ele estava vivo ainda quando ele olhou e viu que ele morreria, mas Cristo estava lá pronto para recebê-lo. Quando estava preparando esse texto, eu li essa parte e eu digo para vocês que eu chorei. Eu imaginei essa cena, eu imaginei por mim, que eu sou homem, sou falho, e muitas vezes as coisas ficam muito difíceis e a gente chora, e a gente muitas vezes se desespera, a gente busca uma saída e não encontra, e a vontade é melhor desistir porque eu não vou ter força para lutar. E esse texto veio me mostrar que do jeito que Cristo veio para se sentar-se do lado de Paulo, para poder conversar com Paulo, Deus também ele faz comigo. Estava ouvindo uma história de um pastor que contou que ele foi até visitar uma pessoa que estava enferma, e esse enfermo falou o seguinte: pastor, até que enfim o senhor veio aqui me visitar, mas não se preocupa não, que eu não fiquei só. Tem um senhor que vem todo dia e se assenta aqui nessa cadeira e fica comigo ouvindo a minha história, conversando comigo. Só que não tinha cadeira, só que não tinha ninguém assentado ali. Mas aquele homem tinha sempre, todos os dias, a presença de alguém. Quem é que era este? Quem é que tinha se cuidado com os seus servos? É isso que nós estamos falando aqui. Deus, ele se mostra presente, vindo estar conosco. Meu irmão, tenha certeza de que você nunca estará só. Deus, ele não impediu que Paulo fosse preso, mas na prisão, Deus estava lá. Do mesmo jeito que às vezes Deus, ele permite que nós sejamos levados para hospitais, enfermos, machucados. Deus não impede as situações, mas ele está lá. Às vezes não impede que acidentes aconteçam, mas na hora da nossa dor, ele está lá presente. Deus, pessoalmente, vem estar conosco. Em terceiro lugar, Deus, para mostrar que ele estava presente na história de Paulo, Deus colocou o sobrinho de Paulo no lugar certo, na hora certa. Para muitas pessoas, há muitas coincidências. Para nós, é pura intervenção divina a nosso favor. Não há acasos. Há um plano de Deus que se desenrola no decurso da nossa vida, no tempo e na hora certa. Muitas pessoas gostam de falar sobre coincidências, sobre acaso, sobre destino, como se houvesse uma força reinante que faz as coisas acontecerem. Tenho afirmado para os meus filhos em casa, e eles sabem isso de cor: não existe sorte nem azar, existe um Deus que dirige os nossos passos e faz as coisas acontecerem do jeito que Ele deseja. Não existe sorte, não existe azar. Com isso, eu sempre quis que os meus filhos tivessem e crescem que nenhum bem pode vir de nenhuma fonte a não ser no nosso próprio Deus. A Bíblia afirma pela boca do próprio Cristo
os mansos herdarão a terra. Interessante quando a gente lê a história, os crentes na Inglaterra estavam sendo perseguidos por uma rainha doida que tinha lá, e muitos foram mortos, muitos deles tiveram seus bens tomados, e a rainha não queria aqueles crentes lá na Inglaterra de jeito nenhum. Sabe o que aconteceu? Eles estavam povoando uma terra nova. Então a rainha encheu os navios, apinhou de navios para mandar aqueles crentes embora. Sabe que terra é essa? Estados Unidos. Aí os crentes herdaram a terra, que mana leite e mel, foram expulsos da Inglaterra e colonizaram os Estados Unidos, que perdeu um pouco essa característica, mas em cada cidade tinha uma igreja, tinha um pastor, tinha crentes, porque a maioria deles todos eram crentes. Abaixa isso um pouquinho. Eu acredito que a nação hoje é abençoada, né? Só que querendo ou não, tem gente que gosta de tudo, é abençoado por causa dessas pessoas, tem até uma frase, né? Deus abençoa a América, e utilizaram por esses cristãos, né? Então eu tenho essa prosperidade deles já aos irmãos do passado. Pois é, não foi um acaso. Foi um acaso que nesse período se descobriu uma terra nova para encher de gente? Não foi, o texto diz que os mansos herdarão a terra. Deus fez isso acontecer para poder pegar os seus fiéis e levar então para colonizar uma terra nova. No passado havia uma guerra contra o imperador Constantino. Ele era o perseguidor da igreja. E aí o seguinte, ele diz que teve uma visão e uma voz, ele viu uma cruz e uma voz que dizia para ele: por este sinal conquistarás. Ele então deixou de perseguir os crentes, fez uma reunião com os cristãos, e aí então ele diz: olha, se vocês lutarem do meu lado, então a perseguição vai cessar. E os crentes então apoiaram aquele que era perseguidor, lutaram contra os bárbaros que estavam atacando ele, e ele declarou: acabou a perseguição contra os crentes. Foi um acaso essa visão? Não, essa foi o agir de Deus para poder então proteger os seus servos. Alguém pode dizer que foi apenas um delírio de Constantino, que era apenas alguém que queria se livrar de um perseguidor, mas nós sabemos que a mão de Deus guiou a história para que as coisas aconteceram. Quer ver um outro exemplo? Aqui no Brasil, nós tivemos alguns missionários que vieram, alguns missionários no Nordeste, outros missionários que vieram do Rio de Janeiro, que tentaram pregar o evangelho, mas não teve sucesso, não tiveram sucesso. Aí veio Ashbel Green Simonton, e Simonton teve sucesso, e ele teve apoio, sabe de quem? O imperador Dom Pedro I. Ele estava sendo assediado por um grupo de pessoas chamado os... Gente, eu escrevi agora, deu branco. Os maçons. Os maçons estavam assediando Dom Pedro I. E Dom Pedro viu uma força muito grande dos maçons. Nos Estados Unidos havia muitos maçons ligados àqueles que estavam no Brasil, e aí então a igreja presbiteriana mandou Simonton para cá com a proteção dos maçons. Veja, irmãos, Deus usou a maçonaria para proteger os primeiros missionários presbiterianos, e assim o evangelho cresceu, salvou milhares de vidas, abriu as portas para outras denominações, e não foi coincidência, foi a mão de Deus usando instituição, usando as pessoas e aquilo que elas acreditavam, para fazer então que o seu nome chegasse até os rincões mais distantes e assim pudesse salvar a vida. O texto diz o seguinte: quando amanheceu, os judeus se reuniram sobre anátema e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e anciãos, disseram: juramos sob anátema não comer coisa alguma enquanto não matar Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante juntamente, como se estivesse para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. A intervenção de Deus. Mas o filho da irmã de Paulo estava lá, e tendo ouvido a trama, foi e entrou na fortaleza e avisou a Paulo. Olha, que situação. Alguém trama matar Paulo. E exatamente o sobrinho de Paulo estava lá para escutar.
Quem que colocou lá? Foi o acaso? Não, foi a mão de Deus que estava lá. Do mesmo jeito que ele sentou-se do lado dizendo, eu vou te proteger, ele vem confirmando então com essa história. Paulo então recebeu seu sobrinho e disse, leva ele até o comandante. E ele foi ao comandante e o comandante ouviu. O comandante romano ouvindo um rapaz? Isso parece algo normal, não parece? Só que não era normal. Primeiro que Paulo era um prisioneiro. E o comandante, eles desprezavam os judeus. Os romanos, eles não estavam nem aí para os judeus. Mas nós vimos a mão de Deus fazendo que o comandante pegasse o rapaz pela mão, desse ouvidos para ele, ouviu, e mesmo contra aqueles que eram os poderosos judeus, ele agiu prontamente. Por que essa disposição? Veio da parte dos romanos? Não, ela veio de Deus. Mas, meus irmãos, em último lugar, nós vamos ver a proteção de Deus, como é que Deus faz para nos guardar. Que em quarto lugar, então, vemos Deus usando a estrutura romana para proteger o seu servo. Como que Deus usa as instituições, o poder político e tudo para poder fazer a sua vontade. Tem um ditado que diz, quando Deus manda, até o diabo obedece. Tudo está sob a autoridade divina. Quando Deus quer, todos lhe obedecem. Deus usou o poder romano para fazer a sua vontade. Deus usou a Assíria para poder castigar o seu povo. Deus usou a Assíria para devolver o seu povo para a terra. Deus fez com que Nabucodonosor o obedecesse. Irmãos, muitas vezes nós ficamos amedrontados com quem ganha política, quem não ganha política. Parece que tudo vai acontecer do jeito que eles querem. Mas vocês se lembram daquele Neves lá, como é que morreu lá, o Tancredo Neves? Tancredo Neves, depois que ele ganhou, ele disse, nem Deus impede de subir a rampa do Planalto. Ele subiu? Não subiu. Quando Deus quer, ele faz as coisas acontecerem. A partir desse momento, Deus usa os guardas romanos para escoltar Paulo. O texto diz assim, chamando 2 centuriões, ordenou, tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, são 470 homens à disposição para proteger Paulo. Vejam, meus irmãos, que eles saíram à noite e aí levaram para que Paulo chegasse até no lugar que ele queria. Deus, em muitas situações, havia protegido Paulo. Lá em Damasco, quando queriam matá-lo, desceram ele pelo cesto, pela muralha. Deus, quando eles queriam matá-lo lá no porto, Deus abençoou e mandou que, fez com que fosse descoberto e Paulo foi para outro lugar. Aqui, então, Deus usa a estrutura romana, os soldados romanos, para proteger um judeu que era odiado por eles. Além de usar a guarda e os seus soldados e cavaleiros em grande número, vimos Deus usar até o governante romano. Olha que interessante isso. Irmãos, quando a gente olha o tamanho do poder romano, nem os Estados Unidos, com toda a sua força, nem a Rússia, se iguala ao que era o poder romano daquela época. Eles eram extremamente orgulhosos, extremamente arrogantes, eles pisavam em todas as pessoas porque eles se achavam superiores. Quando a gente vê os soldados, 470 soldados, escoltar um crente judeu até o lugar para ficar mais protegido. Quando nós vimos, então, esse comandante escrever uma carta e o próprio governador dizendo, guarda esse homem, e permitiu que ele fosse sustentado pelos seus, dando a ele direitos que não seriam dados para outros, a gente vê a mão de Deus guiando essa história. Deus fez com que tudo conspirasse para que o seu projeto fosse realizado, para que seu servo chegasse onde ele disse que chegaria. Nenhum inimigo conseguiu barrar os planos de Deus na vida de Paulo. Nenhum homem ou mulher, por mais odioso que tivesse, conseguiu calar a boca de Paulo. Nem mesmo os judeus, com toda a sua autoridade e sua influência, conseguiu impedir que os planos de Deus se concretizassem na vida de Paulo. Meu irmão, nesse estudo, nós tratamos a respeito da certeza que temos de ter, de que Deus, Ele cuida de nós.
O grande problema é que até afirmamos e cantamos essa verdade, mas nas horas difíceis que passamos, quando não o vimos, não vimos Deus ali presente, nós descremos e nós nos deixamos abalar e até mesmo duvidar do seu cuidado. Isso é algo muito comum em nós. Nós não podemos agir assim. Nesse estudo tratamos sobre seguros porque Deus dirige a nossa história. Mostramos que Deus deu sabedoria a Paulo para encontrar uma saída quando não havia. Nos emocionamos com a figura paterna e atenciosa, pois Deus pessoalmente veio se assentar ao lado de seu servo. Vimos que Deus colocou o sobrinho de Paulo no lugar certo e na hora certa. E por fim, mostramos que todos, em todo lugar, estão a serviço do soberano, que usa quem quer, na hora que deseja, porque Deus usou a estrutura romana para proteger o seu servo. Deus, ele cuida de você, não tenha medo, não fiques assustado, não fuja da tua missão, não desista, não abandone o teu posto. Não te colocou, Deus te colocou onde você está porque Ele tem um projeto na tua vida. Você é importante para Deus. Não se deixe abater com pressões, Ele está contigo, Ele garantirá que tudo ocorra, de modo que os seus planos se concretizem na tua vida. Ser forte e corajoso. Meus irmãos, esse é o estudo de hoje, mostrando então que Deus cuida de nós. E nós devemos segurar nas suas mãos e não soltar em nenhuma situação. E essa certeza possa trazer paz ao nosso coração. Amém?